Beleza, Brasil! Isso é bate-papo sobre educação. Estou muito empolgada por ter a oportunidade de conversar com Guilherme Galvão. Ele é nosso professor na Escola Americana de Belo Horizonte. Ele ensina a língua portuguesa como parte de nosso programa brasileiro, mas também ministrará um novo curso no próximo ano para nosso programa americano chamado Advanced Placement Seminar Course. Eu gostaria que o Guilherme falasse um pouco sobre ele mesmo. Guilherme, está bem-vindo. Ô, Catarina, muito obrigado. Uma alegria estar aqui também, estou bem empolgado. Sou professor de português na Escola Americana. Entrei na escola como professor de filosofia, também tenho uma formação em filosofia. Gosto de aprender línguas, não por acaso virei um professor de português, porque gosto também de ensinar as línguas e aprender elas também. E está aprendendo outros idiomas também, não é? Sim, no momento estou aprendendo japonês. Uau. A gente também tem vários alunos japoneses na escola, então é legal fazer esse intercâmbio com os alunos, porque eles veem que a gente está tendo dificuldade com a língua deles, igual eles estão tendo com a nossa. Então fica um diálogo bem mais bacana também. Ok. Então vamos lá conversando um pouco sobre essa pandemia e como teve um impacto na educação, no mundo de educação. Guilherme, você acha que é possível transpor as atividades presenciais para uma plataforma online? Bom, esse é o maior desafio que a gente teve, né? Porque nesse momento de não saber direito o que fazer, a gente geralmente quer simplesmente fazer o que a gente fazia antes, só que online. Então, se eu dava uma aula expositiva online, eu vou continuar dando essa aula expositiva. Se eu dava uma aula expositiva presencial, vou continuar dando essa aula expositiva online. Então, o primeiro pensamento é que dá para fazer isso. Mas, pela nossa experiência até no departamento de português, não dá para simplesmente copiar o que a gente fazia presencialmente, pré-pandemia, para essas aulas online. Porque a gente perde muitos dos mecanismos que a gente tem na sala de aula para ajudar o aluno, para garantir que o aluno está prestando atenção ou pelo menos assumindo uma postura de quem está prestando atenção. Então, eu acho que a principal palavra que a gente usou nessa transposição foi: a gente vai adaptar o que puder adaptar, o que a gente não conseguir adaptar, a gente vai ter que abandonar. Em benefício do aluno. Por mais que, às vezes, eu tive que abrir mão de atividades que eu estava fazendo, que estavam funcionando super legais, a gente tentou manter a atividade num primeiro momento, a gente viu que a resposta dos alunos não era a mesma que eles estavam tendo na sala de aula, e aí, a hora que a gente mudou as atividades, a resposta do aluno mudou, porque era uma atividade que exigia que ele ficasse um pouco mais longe do computador às vezes, enquanto na escola o que a gente quer é justamente que ele fique mais ali no computador às vezes, que integre mais. Então, eu acho que a palavra é adaptar o que dá para adaptar e, infelizmente, às vezes abandonar atividades que a gente está fazendo, mas que não vão beneficiar o aluno no ensino online. Não, está super certo. Eu acho que isso chama inovação, não é? Exato. Como podemos garantir o comprometimento do aluno nas aulas online? Essa é a pergunta de ouro, né? Porque é um problema que a gente tem, inclusive, nas aulas presenciais. Como que eu vou fazer esse aluno, para além de estar prestando atenção, mas estar comprometido com a atividade, estar engajado na atividade, estar gostando do que está fazendo ali enquanto está aprendendo? E eu acho que são atividades que vão engajar esse aluno. Eu acho que o comprometimento, mais do que a gente querer impor uma disciplina no aluno, eu acho que esse comprometimento ele passa primeiro pelo engajamento, né? Pelo aluno primeiro entender por que ele está fazendo aquilo. Isso é uma atividade que às vezes ela vai ter um componente lúdico para esse aluno interagir melhor com a atividade, porque se a gente mantiver uma aula expositiva, simplesmente, ela não garante a atenção do aluno. A gente vê isso, inclusive, na sala de aula. Quando eu era aluno, aquela aula expositiva, que é o professor falando o tempo inteiro, chega uma hora que você não está prestando atenção. Porque é falando, você está escrevendo ali tudo que o professor está falando no caderno. Chega uma hora que você está ali só de corpo, sua cabeça já está em outro lugar. Então, na aula online, isso virou um desafio maior ainda, porque muitas escolas
requerem que os alunos tirem a câmera deles, bloqueiem o vídeo e bloqueiem o microfone. O microfone para não atrapalhar o professor e o vídeo porque muitas escolas não têm o direito de imagem do aluno. Como essas aulas são gravadas, para evitar esse tipo de problema, o aluno entra sem o rosto dele e sem a voz. Então, o que impede esse aluno de estar jogando videogame enquanto a aula está acontecendo? O professor não está vendo ele, o professor perdeu aquele contato visual. Mesmo de exigir do aluno, ó, presta atenção, olha para cá, anota o que você está fazendo no seu caderno. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Como que a gente pode garantir o comprometimento do aluno? Isso passa exatamente pelo primeiro ponto. A gente tem que mudar as atividades que a gente faz. Não dá para a gente continuar fazendo as mesmas atividades de, às vezes, 100 anos atrás, passando matéria no quadro, o aluno anotando, porque depois ele lendo um livro, né, falando enquanto professor de português, ele lendo um livro, não porque é um livro legal de ler, não porque a gente vai fazer uma atividade diferente com esse livro, mas porque ele tem uma prova para fazer sobre esse livro. Então, eu acho que o comprometimento do aluno passa por uma reformulação da atividade. Não sei se dá só para dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente fez. Sim, por favor. A gente enfrentou um desafio porque com a turma de 7º ano, a gente estava trabalhando com histórias de aventura. Então, tinha todo um projeto feito de história de aventura que foi interrompido no meio por causa dessa pandemia. Então, com sorte, os alunos já tinham lido o livro, mas a gente tinha vários outros passos para eles começarem a produzir as próprias histórias e aplicarem aquele conhecimento que eles adquiriram na leitura e no trabalho com o livro. A gente perdeu isso porque não dava simplesmente para pedir, escreve uma história. Esse aluno está preocupado com... Ele vê no jornal que as pessoas estão ficando doentes, ele vê que ele está no meio de uma situação muito complicada. Então, a gente decidiu o quê? Então, vamos fazer o seguinte, a gente consegue trabalhar com história, a gente consegue trabalhar com as mesmas habilidades que a gente trabalharia com o trabalho presencial através de um jogo. E aí, a gente decidiu, vamos montar com os alunos um jogo de role-playing game. Que se vai passar na Idade Média, eles vão ter que construir uma história de aventura, vão participar de uma história de aventura, vão ter que criar um personagem, escrever uma biografia para esse personagem, narrar uma história que já teria acontecido com esse personagem para eles estar ali no meio daquela aventura que eles iam jogar. E os alunos gostaram. A maioria dos... Aí eu fiquei surpreso porque eu achei que eles iam ter uma reação negativa. Eles gostaram de fazer a biografia do personagem porque eles criaram um personagem. Então agora eu quero criar a história desse personagem, eu quero contar de onde esse personagem veio. Então foi uma atividade muito mais significativa, uma atividade divertida e que eles gostaram de fazer. E foi muito mais lucrativo do que se eu tivesse falando, a gente vai ter que fazer uma biografia agora, ok? Essas são as características da biografia. Então, escolhe aí uma personalidade e faz uma biografia sobre ela. Certo, então você ficou bem criativo e eu acho que essas aulas online, as aprendizagens da distância, é uma maneira, forçou os professores de mudar de século XIX para século XXI, um dia para o outro, não é? Exatamente. A gente mesmo teve que lidar com várias plataformas diferentes que a gente às vezes tinha ouvido falar ou usava só uma delas. De repente, abriu um mundo, abriu uma caixa de Pandora cheio de recursos que a gente pode usar. Exatamente. Então, minha próxima pergunta, que eu gosto de perguntar a muitos educadores, é: how do you leverage technology to improve teaching and learning? Então, como a tecnologia pode auxiliar no processo de aprendizagem? Eu acho que de vários jeitos. Eu acho que o que a gente está aprendendo agora, a gente está vendo que a gente estava só na superfície do que a gente consegue fazer com a tecnologia. Eu lembro da gente estudando na faculdade o uso de tecnologia na sala de aula e tinha uma história em quadrinho que mostrava uma professora escrevendo no quadro, colocando sem tecnologia na sala de aula. E com tecnologia, ela estava apontando para um Google Slides ou para um PowerPoint. Justamente para mostrar como que a gente não entende ainda como que consegue usar a tecnologia na sala de aula. E uma das ferramentas, e isso inclusive foi de relatos que eu conversei com outros amigos meus que são professores em escolas que têm um ensino mais tradicional, ao contrário da escola americana, é o Google Classroom, que era uma ferramenta que a gente já usava
e que eles ficaram assombrados com o que uma ferramenta simples, que fazia parte do nosso cotidiano, podia fazer para os alunos, né? A possibilidade deles criarem mapas usando o Google Classroom, a possibilidade deles mexerem nos textos um dos outros, deles conseguirem fazer atividades em conjunto, porque você consegue ver quem está mexendo no texto. Então, esse trabalho em conjunto, que ele pode ser feito com 2 computadores, os alunos estão lá produzindo um texto em conjunto sem se encontrarem. Super certo. E você falou muito sobre o uso de tecnologia, que realmente é diferente quando a gente fala, a gente vai usar tecnologia só para aprender uma habilidade, ou a gente vai integrar a tecnologia em nosso uso de aprendizagem. Então, isso exatamente é aproveitando a tecnologia de uma maneira certa, na minha opinião. Exatamente, igual quando a gente vê que a internet, por exemplo, que o fundamento de quando a internet surgiu, ela era um sistema baseado em hipertexto, que era a ideia de você ter vários links e uma teia de conhecimento em que uma coisa puxa a outra e depois vai para outra, e de repente você estava olhando, fazendo uma pesquisa sobre carros, e por uma série de links você caiu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e a Volkswagen surgiu com o Fusca, né, o Beetle. Sim. Então, esse tipo de conhecimento em rede, quando a gente aproveita uma das ferramentas da tecnologia, que é a internet, para ensinar para o aluno como que ele pode pesquisar uma coisa em rede, a gente está, de certa forma, mostrando para o aluno como que ele consegue pensar assim. Ele não precisa ficar fechado em uma coisa. As matérias da escola não são, agora eu tenho aula de biologia, então agora eu vou fechar o meu caderno, esquecer a biologia, vou para a aula de geografia. Se a gente consegue fazer um projeto sobre aquecimento global, por exemplo, a gente envolve, de repente, todas essas disciplinas com a internet, com um problema atual, com notícias, tudo em uma grande rede de conhecimento. Super certo. E uma última pergunta para fechar nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como a tecnologia pode se manter presente quando as aulas voltarem a ser presenciais? Muitos diretores de escola entenderem que a tecnologia ela não serve só para agora. Ela não está servindo só para substituir a aula presencial e depois a gente volta para tudo que era antes. Eu acho que o que muitas escolas têm que fazer é um diagnóstico de que ferramentas que a gente usou, como que elas funcionaram, né? Que tipo de benefício, e ouvir os professores, né? Igual eu consegui ouvir esse Google Classroom, por exemplo. Se as escolas passassem a usar esse tipo de ferramenta, e aqui eu estou dando só um exemplo, porque a gente não tem muito tempo, de uma ferramenta que é muito simples, que é o Google Classroom. Você, de repente, unifica várias coisas, tanto um aspecto administrativo, um aspecto acadêmico, o trabalho do aluno todo em uma plataforma. Então, eu acho que passa pelas escolas particulares, já que a gente está falando também de escolas particulares, entenderem que isso é uma coisa para ser investida. Em que mais que investir em ter muitos alunos, às vezes é melhor você investir em deixa eu melhorar a estrutura da minha escola, deixa eu criar um programa sólido da minha escola com tecnologia para que poucos alunos consigam usar muita coisa e consigam compartilhar isso depois, do que simplesmente voltar às coisas como eram antes. Ótimo, muito obrigada, Guilherme, por compartilhar seu tempo e seu conhecimento com a gente. Beleza, Brasil. Isso é bate-papo sobre educação. Obrigada, Guilherme.